Olá, pessoal. Essa é a nossa videoaula do módulo 1 do curso de Elaboração Legística, à distância. Bom, nela vamos falar sobre iniciativa legislativa e competência legislativa. Antes de mais nada, eu peço a todos que dêem uma olhada, dêem uma lida no módulo 1 do curso, que fala sobre processo legislativo e também sobre iniciativa e competência. Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. É muito comum a gente ver no noticiário informações sobre a inconstitucionalidade de determinadas leis que nascem no parlamento, tanto no parlamento federal, estadual, municipal. Essa inconstitucionalidade, às vezes, se dá em razão de iniciativa da proposição, de vício de iniciativa da proposição, ou exorbitância da competência legislativa de determinado parlamento. Por que isso ocorre? Qual a razão disso? Exatamente porque não se observou a legislação, principalmente a Constituição, no que diz respeito aos limites da atuação do parlamentar. Como é que isso acontece? É o que a gente vai ver nessa aula aqui. Bom, inicialmente eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para que a gente possa entender um pouquinho o assunto. Bom, quando a gente fala no processo legislativo, a gente tem que entender que ele tem três fases. Compreende três fases. A primeira fase é a fase introdutória, né, que compreende a iniciativa do processo legislativo, ou seja, quem deve iniciar o processo legislativo referente àquele assunto. Aquele assunto, o parlamentar que está iniciando o processo legislativo é apto para iniciar, propor uma proposição a respeito daquele assunto? Dependendo do assunto, não. Às vezes você tem agentes que têm a prioridade, ou seja, a iniciativa privativa de propor determinado tipo de projeto de lei, de determinados projetos. Então, a iniciativa é um tema muito importante para a gente observar nesse processo legislativo. Depois temos a fase constitutiva, que compreende a fase de tramitação e aprovação da proposição legislativa no parlamento. Então, é a fase do processo legislativo em si, que envolve a sanção, que vai até a sanção e o veto do projeto de lei. Então, essa fase constitutiva, ela compreende exatamente essa fase de tramitação e aprovação do projeto, todo o processo legislativo. E a fase complementar, que é a promulgação pelo Poder Legislativo e a publicação da proposição. Alguns inserem na fase complementar a fase de avaliação do projeto, ou seja, aquela fase que vai analisar a eficácia daquela proposição junto ao público, junto à população, para ver se realmente ela está cumprindo. Mas isso é uma novidade aí da legística, né? Não envolve toda a fase de tramitação do projeto, tá bom? Mas isso aí já é outra coisa, é inovação. Bom, então, toda essa fase aí, todas essas três fases, elas fazem parte do processo legislativo no geral, né? Então, a iniciativa está exatamente na fase introdutória, que é o que a gente vai ver aqui nesse curso. E agora, quem pode iniciar o processo legislativo? Essa é a principal pergunta. A gente sabe que quem pode iniciar são deputados, senadores, vereadores, a mesa dos órgãos legislativos, a comissão das câmaras, Senado e das assembleias legislativas. O presidente da República, o governador, o prefeito também tem iniciativa legislativa. E, às vezes, eles têm iniciativas privativas, inclusive, que podem, inclusive, impedir que deputados e senadores comecem o processo legislativo exatamente porque não detêm o poder de iniciar o processo legislativo por conta de iniciativas privativas desses agentes aí. O Supremo Tribunal Federal, PGR, os tribunais superiores e os tribunais de justiça. E os cidadãos também têm e podem iniciar o processo legislativo. Como? A gente vai ver aqui. Quais são os tipos de iniciativa legislativa? Ela pode ser geral, qualquer agente político pode iniciar o processo legislativo. Deputado, senador, isso no âmbito federal, presidente da República, e qualquer um dos agentes pode iniciar esse processo legislativo, tanto no âmbito federal, estadual, municipal. Essa é a iniciativa geral. Agora, a privativa
ela delega somente a alguns órgãos o poder de iniciar esse processo legislativo e está restrita a determinados temas. O Poder Executivo só pode legislar sobre servidores da sua área de competência, que abrange sua área de competência. Pode legislar sobre Forças Armadas. Tudo isso é iniciativa privativa. A gente vai ver aqui especificamente cada uma delas. Iniciativa legislativa concorrente, que dois ou mais órgãos podem iniciar o processo legislativo sobre determinado tema. Às vezes, o Poder Executivo inicia o processo legislativo sobre alguns temas que são de competência também dos deputados e senadores. Mas, às vezes, o Poder Executivo quer falar sobre aquele tema, quer propor alguma coisa sobre aquele tema, que é importante, uma reforma de determinada área, ele quer fazer uma determinada reforma, então ele pode iniciar o processo legislativo sobre o tema concorrente. Iniciativa popular, que é o povo que inicia o processo legislativo, são os projetos de iniciativa popular, que requer determinado quórum exatamente para apresentação junto ao parlamento. Tá bom? Bom, sobre a iniciativa privativa, a gente pode elencar aqui algumas, não vamos aprofundar muito, até porque o tempo é curto para isso, né? Mas são privativas do presidente da República, governadores e prefeitos, por exemplo. Leis que fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas é uma delas, né? O deputado não pode propor, no âmbito federal, né, uma lei modificando o efetivo do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Não pode. Quem pode fazer isso é o presidente, até porque ele também é o chefe das Forças Armadas, nesse aspecto, né? Criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da administração pública do Poder Executivo. Então, eu não posso, como parlamentar, e esse tema é interessante, porque é muito comum a gente ver parlamentares propondo mudança de planos de carreira, de cargos e salários no âmbito do Executivo. Não pode, é inconstitucional, porque só quem pode fazer isso é o Poder Executivo. Ele é que tem o conhecimento dos cargos, ele é que tem o conhecimento da máquina dele, então ele deve iniciar a legislativa por isso. O deputado e o senador, por exemplo, só podem aprovar a proposição que vem de lá ou rejeitar, mas não iniciar o processo legislativo. Quando ocorre essa iniciativa por parte dos parlamentares de assuntos como esse, a gente tem vício de iniciativa, é o chamado vício de iniciativa. Então, essa criação de cargos, funções, empregos públicos na administração pública, poder executivo, só podem ser iniciados por lá. E aí tem uma polêmica em torno disso. As emendas parlamentares, os parlamentares podem propor emenda criando cargos, funções, empregos públicos no âmbito da administração pública? Não, porque é uma iniciativa também que só o Poder Executivo pode fazer isso. Às vezes o parlamentar cria uma emenda aumentando gastos, aumentando cargos que o Executivo, que é o chefe desses servidores, entende desnecessário. Muitas vezes o parlamentar faz isso por uma pressão ou lobby de entidades sindicais que querem modificar aquilo ali e não conseguem no Poder Executivo e tentam, por meio de parlamentares, modificar isso ou apenas para negociar. Mas o parlamento não pode aprovar uma proposição dessa natureza, é inconstitucional exatamente por vício de iniciativa, né? Inclusive, aumento de remuneração de cargos do Poder Executivo. É muito comum a gente ter emendas parlamentares nesse sentido também, o que é inconstitucional. Então, as emendas que aumentam a remuneração, inclusive aumenta gastos, é outro problema também. Você não pode aumentar gastos em outro poder, entenderam? Tanto do iniciativa do Poder Executivo como do Poder Judiciário também, tá bom? Só pode fazer do próprio poder, que é o Poder Legislativo. As leis orçamentárias e LDO também são de iniciativa privativa do presidente da República. O parlamentar não pode propor uma lei de diretrizes orçamentárias por ele próprio. Tem que esperar o Poder Executivo para poder fazer as alterações que ele acha que entende necessário, né? Nesse aspecto. Regime jurídico dos servidores públicos da União, Estados e municípios. Toda lei referente ao regime jurídico desses servidores públicos, desses entes federativos, é de autoria, é de iniciativa, digamos, do Poder Executivo. Eu não posso começar uma lei alterando a lei, eu não posso, como parlamentar, iniciar o processo legislativo com uma lei alterando a Lei 8.112. Isso é competência do Poder Executivo. Entenderam? E é muito comum, se você observar nos parlamentos aí, o que mais tem é parlamentar apresentando leis para poder modificar o regime jurídico dos servidores públicos da União, Estados e municípios. Há algumas divergências em relação a esse entendimento, mas aí é outro problema. A gente pode até abranger os debates aí. Organização da Defensoria Pública da União e normas gerais para a Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal. Também é de competência do
do Poder Executivo. Observem que a Defensoria Pública da União é iniciativa do Presidente da República. Agora, em relação à Defensoria dos Estados, é, a, a competência, a iniciativa privativa do Presidente da República se refere apenas a normas gerais. Então, as normas gerais dos estados. E do DF, inclusive, ele pode propor normas gerais e a organização também, né? Já que está dentro da competência da União. Criação, estruturação e extinção de cargos do Poder Executivo. Também é a mesma coisa que a gente já viu lá em cima. Né? Então, tudo isso são exemplos de iniciativa privativa do presidente da República. Só ele pode propor. E ao parlamentar cabe observar essa, esses limites aí para iniciar o processo legislativo. No debate que a gente fizer, a gente vai aprofundar mais esses temas, esse assunto aí. Inclusive, tem um exercício dentro dessa questão da iniciativa legislativa. Ok? Vamos falar também um pouquinho sobre competência legislativa. O que é competência? É a capacidade que aquele agente tem para poder propor determinado projeto de lei, determinada proposição dentro dos seus limites, tanto de iniciativa quanto de, de limite relativo ao ente federativo. Então, por exemplo, se você é um parlamentar da União, você tem uma determinada competência para legislar. Se você é um parlamentar dos estados, você tem outra competência para legislar também, que é o que a gente vai ver aqui, né? Então, a competência, deixa eu falar um pouquinho sobre essa competência. Competência legislativa privativa. Somente a União compete, e aí está no artigo 22 da Constituição, somente a União compete legislar sobre. E aí tem direito civil, direito penal, direito agrário, direito empresarial, direito processual, direito eleitoral, marítimo, espacial, aeronáutico e direito do trabalho, além de desapropriação de terras também. É muito comum você ter, principalmente em direito civil, direito penal nem tanto. As pessoas têm noção do limite, é muito menos comum você ver. Mas, de vez em quando, você encontra aí no âmbito do Estado, dos municípios, proposições totalmente constitucionais, que objetivam, por exemplo, modificar o Código Penal, modificar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. Então, são inconstitucionais exatamente porque o Estado, o município, não tem competência para isso. Nas campanhas eleitorais, você pode verificar que muitos candidatos, tanto nos estados e municípios, prometendo coisas que fogem à competência daquele ente federativo. A gente vê muito também os tribunais de justiça, Supremo, declarando inconstitucionalidade de leis estaduais que exorbitam, STJ, né, no caso, que exorbitam a competência legislativa. Por quê? Porque aquela lei foi feita sem observar a competência privativa do ente federativo. E é isso que a gente precisa ter em mente. Tá bom? Então, sobre esses assuntos aqui, é importante vocês observarem que compete privativamente à União legislar sobre esses assuntos. Ok? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a chamada competência concorrente. O que é uma competência concorrente? A União vai legislar sobre normas gerais e os estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão de forma suplementar, de acordo com as suas peculiaridades locais. O que significa isso? Bom, e aí a gente tem dentro dessa competência concorrente três tipos. A competência residual, o Estado, o DF, exerce todas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. Então, essa competência residual é aquilo que eu não estou proibido de fazer, o Estado ou o município não está proibido de fazer. Então, por exemplo, o que seria competência residual? O que não está nesse elencado aqui, da competência privativa, né? Toda essa área, direito civil, penal, agrário, isso aqui é o que é proibido o Estado e o município legislar. O que não está aqui poderia entrar na competência residual. Tá bom? Competência legislativa plena, ou seja, não existe lei federal sobre normas gerais. O Estado exercerá a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Exatamente é aquilo que não existe lá na Constituição vedando. A residual é aquilo que
ele vai exercer sem limitação da Constituição da República. Né? E a suplementar deve observar as normas gerais estabelecidas pela União. Nesse aspecto aqui, ele vai na competência legislativa plena, ele vai estabelecer normas gerais e o Estado vai exercer a competência suplementar. Quando não houver normas gerais, o Estado ou o município vai, principalmente o Estado, né, vai exercer a competência plena para legislar sobre aquele assunto, desde que observada as suas peculiaridades locais, tanto na residual, plena ou suplementar. Tá bom? E a competência concorrente, que compete tanto à União quanto aos estados e aos municípios legislar sobre. E aí os estados e municípios, observando suas peculiaridades locais. Direito tributário, financeiro, orçamento, penitenciário, econômico e urbanístico, juntas comerciais, custos e serviços forenses, produção e consumo, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, saúde e educação. É muito comum a gente ter conflitos de competência exatamente nessa área. Durante a pandemia, houve aquele caso lá que o STF julgou de que se os estados poderiam emitir normas sobre saúde, principalmente em relação à questão do lockdown nos estados e municípios. Né? O STF decidiu que os estados também têm competência dentro do seu âmbito de atuação, dentro das suas peculiaridades, legislar sobre saúde. E aí foi aquela confusão toda, né? Não, só o presidente da República pode legislar sobre isso, né? Aí veio aquela coisa. Aí o Supremo decidiu que os estados têm essa competência concorrente, é chamada competência concorrente nesse aspecto, tá bom? Bom, então basicamente é isso. A gente não vai aprofundar muito, porque aí no debate a gente vai estabelecendo aí, vai comentando um pouco mais sobre essa questão da competência. É basicamente isso, ok? Aguardo vocês lá no fórum, inclusive tem um fórum lá, gostaria da participação de todos sobre o debate sobre a lei e também no próprio no próprio comentário da videoaula, tá bom? Um abraço a todos.